e vamos falar na nossa horinha, né? A horinha dos milagres, a fábrica dos milagres, porque os milagres, segundo o curso de milagres, os milagres não existem enquanto nós não o conhecemos, né? E nós também temos a tendência a dizer isso, não, milagres não existem, mas não é que eles não existam só porque a gente não sabe como eles acontecem. Depende qual é a nossa opinião sobre o que é um milagre, né? Um milagre pode ser uma coisa muito simples, assim como uma coisa muito grande, porque para o universo isso não tem nenhuma diferença. Então, é interessante uma reflexão para a semana ou até uma reflexão retroativa de pensar hoje, o que aconteceu? Qual foi o milagre de hoje? Qual foi a pequena compreensão ou uma pequena descoberta? Ou o que pode ter acontecido que pode entrar dentro da nossa característica de milagre, né? O que é milagre? O milagre é o momento da compreensão. E o momento da compreensão, segundo Husserl, é também quando nós entramos em contato com a criação. Ontem eu fiz uma aula, dei uma aulinha muito querida de didática da cura para professores, né? Para professores, mas sempre tem terapeuta e tem como é que se diz, os grandes enxeridos, que são sempre bem-vindos, né? As pessoas curiosas nas aulas, e é uma coisa gostosa. E nós fizemos uma visualização muito rica, muito interessante, que chegou naquele momento, chegou para dar como uma metáfora que estava explicando o que eu queria dizer, que é o que acontece comigo quando um número assim de palavras desce na cabeça da pessoa, informações que chegam continuamente, né? E a gente entra numa ânsia porque tem vontade de fazer isso aí tudo e não tem como. E aí tem que ligar para o astrólogo pedindo ajuda, né? Miguel, o que eu vou fazer com tudo isso que está acontecendo comigo? Daí a gente percebe uma coisa, né? Foi uma visão que nos ajuda. Então eu vou convidar vocês, convidar o grupo agora para fazer junto comigo essa visualização, tá? Vocês, só deixa eu colocar a Isa aqui para dentro também, uma caríssima amiga do Rio de Janeiro. Vocês podem fechar os olhos, tá? Eu fecho também, desativo o áudio, tudo que for preciso aqui, tá? Oi, Isa, bem-vinda, vamos deixar ela conectar. A gente vai fechando os olhos e vamos já imaginar o barulho de cachoeira, porque tem que convidar o cérebro para trazer os sentidos, tá? Então, vamos só imaginar o som, buscando através da pineal um primeiro sentido, primeiro estímulo, o som da cachoeira. Agora a gente vai começar a enxergar como se no mato, caminhando assim no meio desse caminho, indo até essa cachoeira. Nós estamos enxergando uma cachoeira grande, muito grande. Ela é assim, ela tem abundância de água, tem muita água. Não é perigosa, não dá medo, mas é abundante. Agora nós temos que sentir aquela chuvinha que cai, né? Que vem no corpo, que molha, que refresca a pele. O cheiro do mato. Então nós temos barulho, nós temos o contato com a água, o frescor. Olha para cima, o céu está azul, mas tem sombra. E uma solidão muito agradável, é uma solidão de preservação. Nós estamos preservados. Agora nós vamos caminhar nas pedras em direção à água. Então nós estamos molhando os pés. E vamos... Hoje, agradecer. E vamos enxergar uma espécie de bacia, sabe? De alumínio, de metal, assim meio antiga, um baldezinho. É antigo, todo batidinho, sabe?
Vamos pegar esse recipiente e vamos nos aproximar da queda d'água. A água sobe um pouco, agora está até o joelho, talvez até a cintura, mas nós vamos até lá para tentar recolher água. Coloquem agora o recipiente embaixo do fluxo de água. E não dá para encher, né? Nós não conseguimos encher. Queremos pegar um pouco dessa água, pegar um pouco desse bem, desse frescor, mas ela não para dentro. Tem tanta, mas não para dentro do que eu quero, da porção que eu quero. Agora nós vamos deixar de lado essa baciazinha, ela vai ficar boiando aí que nem como se fosse um barquinho, joga ela na água, deixa para lá. E vamos nos jogar embaixo da cachoeira. Vamos mergulhar. Sente a água que faz a massagem na cervical. Com a pressão, mas é uma pressão gostosa, que relaxa o peso que nós trazemos. E agora vocês vão dar um salto e vão ficar boiando de barriga para cima, galejando. A cachoeira está ali, o sol pega no rosto, esquenta. Nós estamos com os braços abertos, com as pernas relaxadas, não afundamos e estamos junto, aproveitando a abundância da cachoeira, da água. E agora eu vou contar até 3, vocês vão mergulhar. 1, 2, 3, mergulha. E quando voltar para cima, vocês abram os olhos. Isso. Então, abrindo os olhos, e estamos dentro de uma metáfora visiva. É uma visualização que explica, mas é uma visualização que aconteceu em algum lugar. Porque quando nós entramos dentro de um processo de visualização com a solicitação das nossas sinapses, né? Do olfato, do cheiro, do toque, da temperatura, o nosso cérebro está naquele lugar. E este espaço existe dentro do nosso database de informações. Em algum lugar, essa cachoeira existe, ou em algum lugar ela foi criada e vai ficar ali. É o que acontece na 4ª dimensão. É o que acontece nas zonas de forma, pensamento. Uma vez criado, permanece. E nós podemos voltar. Mas a metáfora era, eu recebo muitas informações, milhões de informações por segundo, nós todos estamos sujeitos a muitas informações e temos a tendência a querer pegar, né? Eu tenho que pegar um pouco de informação, eu quero fazer alguma coisa com essa informação, mas é quase impossível. Então, todas as pessoas que estão recebendo informações neste período no planeta, são milhões de pessoas que estão recebendo informações, porque está acontecendo alguma coisa de muito diferente no planeta, né? As pessoas pararam, como se alguém tivesse realmente dito, fiquem em casa enquanto a gente está arrumando o cenário, nós estamos mudando. Então, acontece que muitas pessoas entrando no processo de introspecção, dentro do contato com as próprias crenças, com a própria linguagem, elas estão indo até a cachoeira delas e estão pegando informações e trazendo à disposição dos outros. Porque um pouquinho antes aqui a Camila tinha escrito, né, que nesse período a gente recebe informações, mensagens de todo tipo,
de terreiro, de videntes, de pessoas que sentem, de coisas que já estavam escritas, de profecias, e aí perguntam, mas o que é verdade disso tudo? Eu acho que tudo e ao mesmo tempo nada. É tudo verdade, tudo está acontecendo, porque tudo faz sentido. É como se eu perguntasse para vocês, qual parte dessa garrafa é a garrafa? Tudo é garrafa, só que eu posso descrever o fundo da garrafa, o rótulo da garrafa, a tampa da garrafa, o plástico da garrafa. Então, não existem informações erradas ou aspectos errados para o que está acontecendo. Depende de qual ângulo ou de qual modalidade de pensamento eu tenho para interpretar alguma coisa. Tem pessoas que estão interpretando totalmente só o lado político, outras que estão totalmente só no espiritual, outras que estão no extraterrestre, outras que estão no profético, outras nem sabem o que está acontecendo. Eu acho que até é melhor, tá? E aí, o que é verdade disso tudo? Qual é o lado que nós temos que observar? Gente, qualquer lado está certo, está tudo certo. Tem um aspecto, se eu for analisar extraterrestre, tem um aspecto evolutivo biológico puríssimo, tem um aspecto político, sócio, psicossocial, de um desenvolvimento muito grande que nós teríamos que passar e vamos passar, e alguma coisa ia acontecer e podia até ser pior, mas tá tudo certo. Depende qual é o ângulo que nós precisamos ver, de qual ângulo nós vamos observar essa mudança, tá? Aí eu abri o Sim para esse grupo, página 111, livro-texto, capítulo 6, tá? Se vocês querem só anotar para pesquisar depois, ler o resto por conta própria, sabe que eu vou saltuar, eu não sigo a regra, tá? Capítulo 6, o subcapítulo é o 5, vizinho romano, parágrafo 1, 2, 3, 4, para ter tudo, para ter, dá tudo a todos. E aí dizia assim, quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Adoro isso. Talvez pense que isso se realize através da morte, não? Mas nada é realizável através da morte, porque a morte não é nada. Tudo é realizado através da vida. E a vida da vida. E a vida é mente e através da mente. E a vida da mente e esta na mente. É bem complicada a última frase. É bom porque a gente tem que ficar patinando em cima bastante. Então, quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Isso, essa é a frase que eu sinto desde o início de todo esse processo aqui. Porque essa manipulação que está acontecendo através do medo, já acontecia sobre outras coisas, né? Primeiro é o medo do câncer, depois é o medo disso, depois é o medo da fome, depois é o medo da pobreza. O medo é digamos, é o material de crescimento desse planeta. Mas não é uma prisão, é o que precisa ser superado, ok? Agora, se nós vamos transformar toda a nossa vida em função do medo da morte, é algo enlouquecedor, porque nós somos, felizmente, mortais. Para não chegar ou para passar desse processo de mortalidade, o que é preciso fazer? É preciso entrar no mecanismo de eternidade. E eu acho que desde o primeiro dia de vida até o último, o grande caminho, a grande lição, o grande exercício contínuo é o contato com a própria eternidade. Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Sempre no que tem a ver com isso que nós estamos falando, tá? Uma brincadeira bem didática, até um instrumento de inversão neurolinguística. Vocês vão escrever aí uma data. Vocês vão escrever 2328. 203 não, 2328. 2328. Ok? Escreveram? Tá. Agora, vocês vão imaginar uma coisa.
Vocês estão vivendo, nós estamos vivendo no ano 2328. Lembrando de um sonho, de uma memória que aconteceu no ano 2020. Então, nós já estamos para lá de mortos, nos acordamos em um outro tempo, um outro espaço temporal da Terra, e agora vocês irão contar ou irão escrever o que aconteceu na vida de vocês a partir do dia 12 de abril de 2020, que é hoje. Então, é óbvio que vocês vão fazer mais tarde esse aí, né? Eu gostaria até de ler as respostas de vocês. O nome desse exercício é o exercício do morto. Porque eu tenho que imaginar, eu tenho que colocar a minha percepção no ano 2328 e escrever o que aconteceu comigo, o que aconteceu na Terra, o que aconteceu com as pessoas que eu amava, como é que foi a minha vida, como eu terminei a minha vida, lembrando a partir do dia 12 de abril de 2020. Tá? Esse exercício tem um fundamento bem interessante. Acho que nem o pessoal da INL fez ele, né? Então, se eu agora começar a contar para vocês, bom, a Luciane, no ano de 2020, ela ficou presa em casa também, como todo mundo, na Terra aconteceu aquilo, e aí a minha vida, a vida dela, a gente pode usar a terceira pessoa, que é ainda muito melhor para destacar o processo, vocês vão contar até o final da vida dessa pessoa, até como ela, depois ela saiu do corpo, saiu daquela dimensão para continuar depois numa outra, tá? Façam com calma esse exercício e observem o que vai acontecer com vocês. É um instrumento de inversão neurolinguística que ajuda muito a entender o SEM, porque nós precisamos falar do futuro com o verbo no passado, mas projetando dentro de nós o que não aconteceu ainda. Então, esse exercício ajuda a mandar em tilt mesmo, mandar em looping, até a linguagem e a interpretação. Porque nós estamos, o nosso cérebro, ele é preparado para presente, passado e futuro. Começa de um lado e termina do outro. É tudo caixinha, até quando nós temos, até o nosso processo linguístico é assim, né? Os tempos verbais, como explica muito bem naquele filme A Chegada, que eu aconselho a todos vocês, é muito milagroso, é muito curso em milagres aquele filme, tá? Que nos explica isso, que os parâmetros de pensamento que nós temos, eles são limitados em função de tempos verbais, de conceitos e de regras. E é o que o Ussi faz o tempo inteiro com a gente. Por isso que na última frase eu disse, peraí que aqui deu, né? Que diz assim, tudo é realizado através da vida e a vida é da mente e esta na mente. Então, tem uma explicação para essa frase, mas ela não é de primeira pegada para o cérebro, tem que ficar em cima dela mais tempo, tá? Esse exercício do morto, ele nos ajuda, a pensar na sensação de eternidade, na sensação de continuidade, que nós não vamos visualizar quem nós seremos ou onde vamos estar no 2328, mas em como terminou este processo dessa existência neste período aqui, ok? O trabalho sobre a eternidade, gente, teria que ter muitas formas e teria que ser, no meu ponto de vista, né, mais didático talvez, uma das grandes atividades da educação, porque a não preparação à morte, né, ela também leva ao desrespeito à vida. E o reconhecer, o tocar a própria espiritualidade, não, a própria eternidade, é o que nos ajuda a viver em modo inteligente. Durante muito tempo, somente religiões nos passaram nos permitiram veicular esse contato com a eternidade. Então, o nosso poder de seres eternos ficou vinculado
a dogmas. E mesmo esses dogmas sendo importantes, porque nos ajudaram também a entender muita coisa, né? Através de gerações, a nossa linguagem foi aumentando, foi melhorando, a percepção foi sempre sendo mais entendida, mais compreendida, mais aplicada. Esses dogmas, no fim, precisam ser superados, precisam ser interpretados e superados. Porque quando nós entramos em contato com a verdadeira eternidade, nós não precisamos de mais nada. Só que aí, neste ponto, o medo da morte também já desapareceu, que essa é a chave. Quantas coisas nós fazemos durante o dia por medo de morrer, ou com medo ou em função de manter-se em vida, né? A salvação, salvar o outro. Na questão do salvar o outro, também entra muito o ego, né? Eu não sei se nós vimos na semana passada, as meninas falaram que não, acho que foi com o grupo italiano, que Husserl fala em um determinado ponto, que eu não tenho aqui agora, mas eu acho que foi com você, só que eu vou repetir, que é como é possível que eu utilize a dor do meu irmão, a dor do outro, né, para aliviar a minha. E nós fazemos isso o tempo inteiro sem nos darmos conta, porque isso está gravado dentro da linguagem. Por exemplo, não ponha fora sua comida ou agradeça o que você tem para comer, porque muita gente não tem nada para comer. Não falei sobre isso? Ok, então foi outro grupo. Eu achei fantástico. Então, assim, enquanto muita criança está morrendo de fome, você não está comendo. Ou então chega alguém muito lamentoso, né? E diz, mas olha aquela outra, olha o corpo dela, olha aquela pessoa lá que está lá morrendo de câncer, veja como você está bem. Aí o Husserl diz, eu vou achar para vocês, depois eu ponho nem que seja no grupo, onde é que fala isso, tá? Como pode tu utilizar a dor do teu irmão para agradecer o teu estado? Isso é o ápice da separação do ego, né? Aonde eu não posso, Deus não quer, o Pai, o Criador, a fonte, a inteligência, não entende como é que eu posso agradecer a minha saúde em função da doença de um irmão, de um outro. Porque se nós somos um, enquanto houver uma pessoa pobre na Terra, nós todos somos pobres. Enquanto houver uma pessoa triste, nós somos tristes. Enquanto houver um único ser violento, a humanidade é violenta. Então, utilizar a dor do outro para agradecer não é uma forma de agradecimento. Até a coisa do agradecimento, que está super moderna, que é pior que pensamento positivo, eu acho. Eu tenho um pensamento bem anti-ortodoxo em relação ao agradecimento, tá? Demais, demais. Cuidado com o agradecimento, porque é uma das armadilhas mais doidas que tem na rede. Eu digo, pior que pensamento positivo, porque até Husserl diz, se o pensamento positivo tivesse alguma coisa a ver com Deus, vocês já estariam no paraíso. O pensamento positivo tem a ver com o ego, tem a ver com a mente, tem a ver com o que eu quero. Então, eu sou positivo para ter o que eu quero, e o que eu quero é do ego. Não é cachoeira, não é nadar na cachoeira, é baldinho, tá? Essa metáfora vai ajudar. Tá rindo, Maíra? É baldinho. Eu quero pegar um pouquinho para mim. Então, esse baldinho, gente, essa bacia está escondida em muitas coisas. Quando eu agradeço a família maravilhosa que eu tenho, eu estou agradecendo a família maravilhosa que eu tenho porque eu tenho medo de perder a minha família maravilhosa. Nós temos que agradecer, sermos gratos porque nós não merecemos. É como a esperança, né? Tenha esperança porque um ser maior, superior, muito mais inteligente e potente vai te dar alguma coisa. E nós passamos milênios sendo ensinados a esperar. Esperança é coisa de pobre, que vai ficar pobre. Então, tinha um momento em que esses dogmas precisavam educar, precisavam doutrinar, então passava esse tipo de coisa. Espera. Quem espera sempre alcança, não é verdade. Quem espera, espera. Não alcança nada. Quem espera, espera. É diferente da confiança, que foi a lição que nós trabalhamos semana passada, né?
A confiança. Confiar eu vou nadar na cachoeira, eu vou deixar que as coisas aconteçam e eu vou olhar para o céu. E quando quando nós morremos, quando nós entramos dentro da água, nós abrimos o olho aqui, tá? Então sai de uma e entra na outra. É assim que funciona, como uma inspiração. A esperança, o pensamento positivo e o agradecimento precisam receber como se diz, uma recalchutada, dar uma olhada diferente. Vocês nunca pensaram sobre isso, a questão do agradecimento? Quando, por exemplo, nos ensinaram com alguns decretos, né? Agradeça, 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 agradeça para receber. Mesmo assim, se eu estou agradecendo para receber, eu estou reforçando que me falta. Ok? Aí, quando me chegam esses baldes de informações, né? O que eu faço com isso agora? Como é que eu vou substituir o agradecimento na minha vida? Porque se eu estou aqui na casa da minha mãe, tenho um teto na minha cabeça e tenho uma garrafinha d'água na frente, um computador, e eu sei falar e os meus órgãos ainda funcionam, é porque tem uma função. Eu não estou grata por isso, eu sou consciente disso. Tá entendendo? Eu sou consciente, vou fazer bom uso de tudo que eu tenho. Como é que foi a palavra que eu falei? Quando tá indireta fica assim, né? Eu sou consciente disso. Eu me dou conta do que eu tenho. Eu percebo o que eu tenho. E às vezes nós passamos na nossa vida sem nos darmos conta, né? Sem o accorgimento italiano. Tem uma palavra em português? Alguém pode me escrever? Quando a gente se dá conta de uma coisa, tem uma palavra que não é percepção, reconhecimento. Eu simplesmente reconheço esta mesa, este computador, esse livro, essa capacidade, reconheço também todos os meus limites e não acontece nada. Porque se eu já sou água da cachoeira, se eu já estou nadando na cachoeira, eu não preciso de um pedacinho disso e nem me sinto, cuidado com essa palavra, tá? Porque ela é bem ampla e delicada também, merecedora. O que será que o Husserl fala do merecimento? Como pode o peixe merecer a água ou a água merecer o peixe? As coisas são feitas e pronto. Como eu sempre falava com o meu pessoal lá da Itália, acho que para vocês aqui, eu não tive a fase das galinhas, porque foi bem no início, quando a cachoeira me mostrava metáforas para eu entender o que estava acontecendo comigo. Eu dizia para o pessoal assim, que as galinhas, uma galinha, ela concentra nela o segredo do universo. Vocês já prestaram atenção nisso? A galinha tem uma forma super estranha, não dá nem para entender como aquele animal fica em pé, é bípede. E o segredo do universo é, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então fica aquela coisa, tá, mas sim, pode ser o que? Não. Qual é a explicação que dá para entender como é que é toda a criação, como é que o mundo foi criado? Foi criado assim, ó, ovo e galinha. Eles foram criados separados e ao mesmo tempo. Aí tem sentido. Imaginar a criação é imaginar uma tela branca aonde um pintor pega um monte de tinta e faz assim, ó. Isso é a criação, o tempo inteiro. Quantos de vocês sabem criar artesanato, fazer coisas? Muita gente faz, né? Pinta quadro, faz arte, coisas, jardins, pedra, escultura. Da onde sai essa criação? O que é isso? Isso é a inteligência do universo. É o que acontece com a mente criadora quando cria mundos, quando cria espécies. Porque seguido o pessoal pergunta, mas por que nós temos que passar por tudo isso, Lu? Por que nós temos que viver isso? Quem somos nós? Nada. É o que diz o curso de milagres. E tudo ao mesmo tempo. Que é que o trabalho do estudante de Deus, né? Estou falando com a língua de Husserl agora, é se dar conta que ele não existe, que o mundo não existe. Então, já que nada disso aqui é real, que é tudo parte da percepção,
vamos começar a aproveitar. Mas para aproveitar este processo aqui no mundo da percepção, ou seja, no mundo percebido, não posso ter medo de sair dele. Porque aí tem aquela dicotomia, acho que não é contradição. Eu estou buscando Deus, eu estou buscando conhecimento, informações e tal, mas quero viver. Quando encontrar Deus, informações, inteligência ou a fonte, nós somos vida. Então, teriam que ter umas palavras novas dentro do nosso vocabulário, né? Tipo, tirando o falecimento, a morte e tal, e ter essa continuidade. Nós vamos continuar um dia. Por enquanto, não tem o vocabulário e o cérebro precisam dessas que nós estamos utilizando. Tá? Eu já ia dizer, vocês estão tão quietinhos, mas é que eu desliguei o áudio de todo mundo, né? Eu gosto de ter interação, de vez em quando tem que fazer assim, oi, Lu! Tá, é isso aí. Então, gente, vamos pegar a bacia e vamos buscar água. Essa coisa do agradecimento não estava no meu programa de hoje e eu vou assim, né? Eu vou a campo e é interessante porque nós somos, espera que tem um Galaxy para entrar aqui. Nós somos 31 pessoas e é super difícil entrar no campo de muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Quando eu estive em Guanambi, tinha uma conferência com 290 pessoas, eu pensei, meu Deus do céu, tô frita, o que vai acontecer comigo agora, né? Mas tinha um denominador comum com as pessoas que estavam ali. O que foi falado, obviamente, não era o programa que eu tinha planejado, né? Tem um retorno. Vamos lá, tirei. Não, tem alguém com áudio. Galaxy J8, Lu. Galaxy J8, cadê você? Achei. Tá. E a Magda também tá Magda? Isso, mas ela tá quietinha. Magda de esteio aqui. Isso, tá. Eu estava falando do agradecimento do campo, né? Então, preparado para esse grupo hoje tinha o medo, a exclusão, o conflito. A página que nós abrimos era a 111, olha só o 11, onde falava que os seus sonhos vão acabar, o teu ego vai acabar, tudo vai acabar, e nesse momento tu vai saber que existe para sempre. Então, todo o nosso percurso de vida é um caminho em direção à eternidade, ok? Quase todos vão dizer a mesma coisa, não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Mas é compreensível, porque o luto ou a perda assim de não poder mais ver, né? Ela acontece a nível biológico e é o corpo que sofre, é o corpo que possui a percepção, como diz Husserl. Não é a percepção tipo ter poderes e tal. Para Husserl, quando ele fala de percepção, é a impressão e a relação que nós temos com o mundo. Nós estamos percebendo calor, frio, distância, coisas, né? E era o que estava programado. Mas entrar essa questão do agradecimento, eu fiquei até muito surpresa. Eu não sei até que ponto ela serve para vocês. Vocês podem me levantar a mão para dar uma ideia se já tinham pensado nisso ou nem passado pela cabeça. Mas é um exercício que vai demorar bastante. Porque nós estamos profundamente acostumados a sermos gratos. Gratos por ter recebido algumas coisas. Mas se nós recebemos é porque já estava dentro do merecimento. Muitas pessoas gratas não têm, mesmo assim, condições de reconhecer o que tem. E o erro, segundo o que diz Husserl, é agradecer em função da falta que o outro tem. Então, é uma questão realmente de respeito pelo outro, né? Como é que eu posso me sentir aliviado tendo presente que alguém está pior do que eu? É terrível. Vendo isso agora, vocês não sentem que é uma coisa chocante? Gente,
como pode me dar o alívio a desgraça do outro? Tipo, ah, o Brasil tá ruim, ah, mas vai ver lá como é que tá a Líbia. Nossa, eu não posso mais dormir porque a Líbia existe, porque a Síria existe, porque o que fazem ali estão fazendo conosco, são nossas crianças, é a nossa espécie, é o nosso ser humano. E qual é o limite máximo do ser humano? O que que leva o ser humano a certos comportamentos primitivos? Um gene que é ligado à violência. A violência é o aspecto primitivo do ser humano. Enquanto tiver esse aspecto, pode fazer o que quiser, não tem evolução. Então, vamos ficar bem tranquilos, querer vai demorar muito tempo. Mas o fato de batermos esse tipo de papo, né, de ter esse tipo de conversa, já nos leva a ver que, ok, vai demorar, mas cada vez mais terão mais e mais pessoas buscando na cachoeira, buscando informações, entrando dentro dessa percepção, tá? Tomar um golinho d'água agora para mudar de assunto. Temos que hidratar as informações. Esqueci de dizer, né? Que tem que estar tomando aguinha. Hidratar a informação. Esqueci de tirar o rótulo. Porque a água pega informações. Ela escuta música, ela toma formas. Vocês podem escrever palavras bonitas nas garrafas, depois analisar no microscópio. O professor Yamamoto, aquele japonês, ele faleceu em 2016, que descobriu toda essa coisa dos cristais de água. Masaru Emoto. Muito interessante. Até ele esteve na Itália um pouquinho antes de partir. Agora, um outro exercício que eu fiz com o pessoal no sábado, que tem a ver com o curso em milagres, né? Porque o curso em milagres diz que todo defeito, todo o ataque, toda forma de conflito que eu vejo no meu irmão é minha. Se eu entro em um processo de conflito com alguém ou de acusação, quem é que nós estamos acusando nesse momento? Política vale também. Qualquer um. Qualquer forma de acusação é uma prisão. Qualquer acusação, qualquer julgamento, qualquer sentença é uma forma de pertencimento. Enquanto alguma coisa me incomoda, enquanto eu vejo no outro, né, o problema, eu estou ligada a ele. E isso é bem comum. E eu acho que seria didático já ensinar às crianças também esse tipo de observação, né? Que não significa, tipo, que o ego está sempre pertinho para usar arrogância, né? Porque se eu disser assim, não, eu não vou dar bola para isso porque eu sou superior. Já foi. Ficou pior que estava antes. É melhor dizer, ó, se eu puder, vou mandar matar, tá? Eu digo muito seguido isso. Manda matar que passa. É muito pior eu dizer, não, eu vou suportar porque essa pessoa tem problema, né? Qual é a forma de comportamento que o USIM nos traz, nos ensina diante da dor do outro? Porque ignorância é dor, dependência é dor, falta de amor é dor. E falta de amor faz um horror com as pessoas. Todo tipo de ignorância nasce da falta, né? Então, como é que eu me comporto para não atacar, para não criticar, para não... Eu simplesmente tenho que passar por cima da forma, tá? Vamos supor aqui que essa rosinha aqui, essa caneta aqui é alguém que está me incomodando. Está me incomodando demais, só a presença dessa pessoa me incomoda, tá? Tem conflitos. Ou é alguém que até que eu nem conheço, mas eu condeno, tipo um assassino, alguém que faz coisas horríveis por aí. Essa pessoa podia não existir, isso é verdade. Seria bom para a espécie que não estivessem esse tipo de propósito, de protótipos por aí, mas existem. São formas que não contêm contato com a inteligência. Como é que eu posso olhar e dizer que eu vou olhar com amor para esse tipo de pessoa? É bem difícil, então não olha para ela. Olha para cima. Olha para cima ou olha para dentro. Porque aí a gente não corre o risco de mandar uma mensagem e de ficar com o ódio, né? Ou com a raiva, ou com a implicação prisioneira
nesse processo aqui. O que é que aprisiona, gente? O que aprisiona é uma opinião. Então, faz uma lista aí, teminha para a semana. Quais são as opiniões que tem sobre a ex-mulher, ex-marido, prefeito, colega, opiniões, de modo geral. Pode ser boa ou ruim, boa também, porque é sempre uma forma de classificar, né? As nossas opiniões, obviamente aquelas mais conflituais são as que nós queremos resolver. E aí tenta, olha só que é punk, tenta tirar a opinião. Simplesmente é. E o processo dessa pessoa, digamos, o processo que ela está vivendo, o que ele está vivendo, é um problema dele com o universo. Se a inteligência divina permitiu a existência dessa pessoa, é um problema meu? Não, se arranje. Vai conseguir superar, vai conseguir crescer, um dia vai morrer, passa, desaparece, né? O mundo, a evolução vai dar jeito nisso. Aí, de repente, a pessoa pergunta, mas por que está na minha vida? Por que entrou na minha vida? Por que apareceu na minha frente? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. O que eu fiz para chegar ao ponto de ver isso? Então, o que eu quero passar infinitamente é um pensamento de paz, tá? Não é um pensamento de conflito. Porque eu sei que tem muita coisa que nos dá nos nervos. Acima de tudo, quando a gente evolui e acende e melhora um pouco a nossa visão, nós queremos que as coisas mudem. Mas a evolução não pode ser assim, gente. Porque, deixa eu ver se eu vou conseguir explicar isso para vocês. Vou usar como é que é o nome disso? O fone de ouvido, tá? Olha aqui o fone de ouvido. Essas bolinhas aqui, o plugzinho aqui que vai no ouvido, é o futuro, tá? Então, nós estamos aqui onde está o microfone. E aqui está o futuro, onde nós queremos chegar. Exatamente, se eu me acordo nesse momento aqui, onde nós estamos agora, e eu vejo que eu vou chegar até aqui, nós vamos chegar no futuro, o que eu tenho que puxar para lá? O que vai ter que acontecer? Esse fiozinho vai ter que chegar até aqui, ok? Então, atrás de mim fica o que vai ser puxado por mim. Por isso que, vou usar outro exemplo, que esse aqui acho que nem eu entendi. Se eu tive uma informação no ano 2010 e eu desenvolvi uma técnica e eu trouxe coisas, essas coisas vinham do futuro, porque informações não chegam do passado. Vocês já pararam para pensar nisso? Coisa nova não chega do passado, gente. Coisa nova chega do futuro. O passado tem o que pode ser estudado, mas já foi feito, alguém já viu. Coisas que não existem chegam do futuro. Quando algo chega do futuro, não é conhecido. Então, leva tempo até ser admitido. É como o cara que disse que a Terra era redonda e teve que pedir desculpa. Ou Einstein, ou Tesla, ou qualquer outro. Essas pessoas, e a Move, eu sei disso, eu vivo disso, eu vivo em contato com essa coisa de saber coisas que ainda não se sabem. Porque a cachoeira está rolando, entendeu? Então, é óbvio que todas as novas informações, elas chegam do futuro, do nosso contato com o que ainda não tem neste plano. E é necessário um tempo de adaptação. Então, há um tempo atrás, 50, 60 anos, nem muito, os conceitos, o comportamento religioso, como se diz, não só dogmas, mas o preconceito, né, contra a mulher, contra tudo, era muito mais forte do que agora. E aí chegavam aqueles seres que desbravavam, que eram os rebeldes, que modificavam alguma coisa e eram mal vistos. Mas com o tempo, tudo que era mal visto acabou sendo normal, tá? Então, se nós agora estamos muito tristes por como nós vemos a humanidade, é um ótimo sinal, porque significa que nós já sabemos como ela deve ser. Nós já sabemos que queremos um mundo melhor, pacífico, com o planeta limpo, com animais cuidados, com pessoas que se entendem,
uma tecnologia limpa, boa, à disposição de todos. Então, é bem sofrida a coisa, porque se nós estamos sofrendo hoje, é um bom sinal. É um bom sinal porque estamos caminhando em direção à evolução. Acho que agora eu consegui explicar, tá? Pior seria se tivéssemos bem. Quando, digamos assim, quando, tipo, a Roma antiga, quando davam pessoas para os leões, e essa era uma festa do domingo, né? As pessoas iam para essa festa ver gente morrer e ser comida viva, e aquilo era uma festa, e era normal. Então, aquilo era um problema se hoje nós estivéssemos tranquilos com tudo do jeito que está. Mas essa inconformidade e esse desejo de ter um mundo melhor significa que ele existe e que nós temos uma lembrança do futuro. É muito um curso em milagres isso também, porque uma parte de nós jamais esqueceu casa. É o que o Ussim fala desde o começo, quando ele diz o filho pródigo, né? Ele começa com a parábola do filho pródigo, que o filho, ele pensa que saiu de casa, mas o pai fica na porta esperando porque ele só foi até o portão. Ele nunca saiu de casa. Essa é a questão. O pai sabia que ele voltava. Então, nós somos, nesse caso, o filho pródigo, que estamos vivendo, evoluindo, milênios, que parecem segundos, quando nós saímos daqui, e, na verdade, estamos sempre dentro do reino de Deus, usando as palavras de Ussim, tá? Não são as minhas. E talvez tenham pessoas novas hoje aqui que vão achar que é muito religioso, mas não é religioso, é porque ele foi escrito com palavras para serem traduzidas e ajudar o cérebro a entender. Se como o nosso cérebro está decodificado ainda com os mistérios religiosos, não temos termos para utilizar e para explicar o que ainda não foi visto neste plano, foram utilizados termos cristãos. Então, aqui fala de Espírito Santo, que é a conexão, fala do Pai, fala de Deus, fala do Filho, e fala do momento santo, da relação santa e da relação especial. Já falei disso com vocês? Faz assim ou assim. A relação santa, vocês nunca viram. Então, o Ussim fala, tem um capítulo ali, tem um capítulo só para as relações especiais e um capítulo inteiro para as relações santas. Depois vocês procuram no índice. É muito louco. O que é uma relação especial? Uma relação especial é aquela que requer muito empenho, que requer muita... Deixa eu admitir alguém que está chegando super atrasado aqui. A relação especial é aquela relação de amor onde tem sofrimento, dependência, necessidade, sabe? Aquela coisa que busca aqueles grandes amores ou até relações de pais e filhos são relações especiais, porque os filhos são os maiores amores da nossa vida. Opa, descobri um áudio aí. Maíra. Então, as relações especiais são aquelas que precisam de atenção. São aquelas onde nós sofremos. A relação santa é quando nós reconhecemos no outro a unicidade com a inteligência. Quando se superam as barreiras físicas, ou de ego, ou de diferenças, ou de grandes paixões, né? Porque uma grande paixão, aquela coisa que pega na cabeça, é muito nocivo, é muito perigoso. Porque a mente, o ego, ela utiliza esse tipo de preenchimento para explicar, ou para, não é explicar, utiliza esse tipo de preenchimento para colmar, é português, para preencher vazios. E enquanto uma mente fica o dia inteiro, ou meses, ou anos, pensando em uma coisa, ela não vai pensar em outra. E aí que tem o comando, né? Então, é normal, mas é uma coisa muito terrestre. É bem básico, tá? É bem básico. A relação santa não necessariamente é entre um casal, ou um homem com um homem com uma mulher com mulher, não importa como é um casal, entende? Não é uma relação de amor com o outro, mas quando em todas as pessoas nós amamos o que nós somos. Tu consegue enxergar a tua parte
ou essa parte de infinito dentro do outro. Deu para entender? Ou faço uma metáfora? Garrafa na beira da praia, né? Quando uma garrafa está apaixonada pela outra garrafa, é garrafa. Mas quando a minha eu dentro da minha garrafa, a minha visão eu sou apaixonada por tudo que eu vejo dentro dos outros, que é a mesma água, aí a gente entra no processo da relação santa. Essa que fala Husserl. Husserl também fala do momento santo. O que é o momento santo? Mesmo de baixo santo. Não, o momento santo é o momento do entendimento. O momento em que nós, até com o que nós falamos antes, né, no conflito, a gente diz, não, deixa que isso vai ser resolvido, ou entregamos e nos jogamos na água, fazendo parte do tudo, na total confiança que tudo que acontece possui um sentido. Aí uma pessoa muito justamente me perguntou, mas teve aquela violência ali, o cara chegou e matou um monte de gente aqui, foi bem triste e tal, né? Um tempo atrás. Eu nem estava aqui no Brasil ainda. Daí a pessoa perguntou para mim, qual é o sentido disso, Lu? Qual é o sentido de os jovens serem assassinados desse jeito, por nada e tal? Eu disse, mas não tem um sentido para a inteligência isso. Óbvio que não tem sentido. Isso é exatamente a alucinação. Ainda bem que a morte não existe. Porque se nós formos sofrer somente as perdas e ver morte como uma coisa errada, nós ainda não somos eternos. E se como que nós estamos desenvolvendo é uma humanidade, é um comportamento coletivo, ele está cheio de detalhes ainda errados para serem corrigidos. Então, muitas pessoas ainda irão desencarnar em processos evolutivos estúpidos. E não tem outra palavra para falar, tá? E até essa coisa desse vírusinho aí. Eu digo vírusinho porque não é um número de mortes relevante se for comparado ao número de habitantes do planeta, tá? É bem manipulado o processo. Mas nos lembra que isso pode acontecer. As almas que, as porções de água, né, que combinaram de abrir a tampinha para voltar para o mar em um processo coletivo desse, já estavam de acordo. Ninguém, não cai nem um fio de cabelo que não tenha que cair. Portanto, quando a humanidade faz os saltos evolutivos, tem que fazer uma retirada de massa, mas tem uma chegada de massa também. Entende? Então, pode ser que o nosso processo evolutivo requer ainda grandes movimentos geológicos, e isso irá acontecer. Não é uma profecia, tá? Não precisa ser bruxo para saber que alguma coisa, até a nível geológico, bem importante, um dia vai acontecer nesse planeta, até mais de uma. Se nós tivermos que morrer dentro de um grande processo coletivo e deixar esse plano, tá bom. Vai fazer parte da humanidade isso, vai fazer parte do nosso processo de crescimento. Então, é possível substituir o pensamento do medo, né, com o pensamento eterno, sempre. Isso não quer dizer que eu vou sair esperando em todo mundo. Tem bom senso, né? De ser civil, um comportamento civil, de ser prudente, mas não dá para evitar o inevitável. Ok? É bem mais fácil viver com esse equilíbrio. E isso nos ajuda também a não ter tanto apego às coisas, né? A preparar, deixar para lá até objetos e coisas várias que a gente fica segurando na vida e preocupado com isso ou com aquilo. Chega um momento que tem que deixar escorrer e deitar e fluir naturalmente. Tem alguma pergunta? Vocês têm o chat para poder escrever. Ok, relacionamento especial. A Maíra que escreveu ali? Eu copiei do livro e coloquei, Lu. Pode ler pra gente, ouvir outra voz é bom? O relacionamento especial se vinga do passado, buscando remover o sofrimento no passado. Não vê o presente em sua preocupação com o passado e seu total compromisso com ele. Nenhuma relação especial é vivenciada no presente.
Interessante. Sombras do passado a envolvem e fazem dela o que ela é. Uhum. Não tem significado no presente. Isso e se tem a nada ver significa agora, ok. Não tem significado real. Ok. Uhum. Isso tem muito a ver com a INL, tem muito a ver com tudo que a gente faz, porque quando a gente entra numa relação, vamos falar de casal, que é um pouco a realidade de todos, ou em família, o que nós trazemos? Nós trazemos uma bagagem. E às vezes nos relacionamos com as pessoas em função do que aconteceu conosco. Então, todos nós somos ainda uma mensagem genética, tá? Ou a pessoa que tem problemas, qualquer tipo de problema, qual é a função? Ou da onde que sai o problema? De algo que ela viveu ou de algo que ela herdou. Então, ainda está no passado. Aí, o que eu vou fazer então, Lúcia? Eu tenho um problema, os meus antepassados eram doidos, agora eu tenho esse problema. Se você tem consciência disso, você tem possibilidade de escolher. Ou eu replico esse som, né, do passado, ou eu sei que ele existe, mas eu decido viver sem ele. Então, nós temos o total poder, ou a inteligência tem o total poder, junto conosco, de remover qualquer sinal do passado. Mas são decisões, né? São decisões. Se como grande parte das pessoas tem dificuldade, já eu acho que há uns 12 ou 13 anos, começaram a chegar todas as técnicas e sistemas, né? Mais do que começaram já nos anos 40, 50, para trabalhar nas memórias do DNA. Por isso que nós temos esses tipos de trabalhos assim, técnicas de todo tipo que trabalham no DNA, porque nós estamos sempre trazendo o passado para o que nós estamos vivendo. Então, até pessoas, claro, já vi muitas, e acho que quem é terapeuta que também deve ter visto, né? O problema é que as pessoas trazem é ligado ao quê? O que elas viveram, não é? Então, tem que ver um pouquinho até que ponto eu vivo também, ou ainda estou, com reflexos do passado. E o que tem que fazer para ir para frente, para deixar o passado para trás? Tomar uma decisão. Eu permito que isso aconteça ou não? Mas eu tenho que identificar primeiro, né? Que o tipo de comportamento que eu tenho, o tipo de relação que eu tenho é ligado ao passado. Depois tem coisas assim bem básicas, né? Tipo quando você já deve ter conhecido isso, ter visto, pessoas que se conhecem pela primeira vez e a explicação delas, ou o contar de si, é em função de coisas que aconteceram no passado delas. Não sei se vocês já perceberam pessoas que só falam do passado. Ou quando entra numa relação nova, a primeira coisa que faz é contar tudo que sofreu com a pessoa com quem estava antes. traz já o baldinho cheio de pedra por cima da mesa, né? Não é um baldinho cheio de gelo, trouxe um baldinho cheio de pedra para a conversa. E é o passado. Então, ela não vai nunca estar livre para isso, né? E eu não acho que tem que ter uma terapia muito grande, eu não acho que tenha que fazer muitas técnicas, eu não acho, apesar que eu trago técnicas para este plano também, técnicas integrativas, né? Não é novidade para ninguém. Estou sempre desenfornando sistemas, mas eu acho que não precisa disso. Precisa, obviamente, uma liberação, né? Uma visão assim de imenso, eu não tenho outra palavra para dizer, visão de imenso, para amar a si e ao outro como se já fosse a mesma coisa. Sabe qual é o babado da gente começar a fazer esse tipo de treinamento, de abertura? Parece, ou eu tenho a impressão que nos tornamos pessoas frias. Tá? Isso eu estou só usando palavra para dar o exemplo, tá? Porque é como se fosse possível cada vez mais ser destacado de certas emoções ou de certas coisas que grande parte das pessoas vive. Então, às vezes, no processo de evolução, a gente até sente um certo desconforto por não ter mais necessidade de muitas coisas. E isso é muito normal. Porque existem o que o Sim diz, porque quando é o ego tem explosões de raiva e explosões de felicidade. Uma é o oposto da outra. Que é interessante, né?
Na INL a gente chama dos picos eufóricos. Então vai, ou está tudo bem e eu estou super feliz, ou de repente acontece alguma coisa e eu volto a estar mal. E aí eu vou fazer de tudo para ficar tudo bem de novo, para que esse pico eufórico aconteça. E ambos os dois são reflexos egóicos. São necessidades deste plano de existência. Quando chegamos perto da inteligência, quando nós conseguimos, porque eu não cheguei, eu tenho contato com essas informações que eu estou dando para vocês, mas eu fecho o canal aqui, eu sou um ser humano super normal, com a mesma batalha de todos nós, né? De entrar em contato e utilizar ela o mais possível em todos os momentos. Mas quando nos aproximamos da inteligência, o que nós sentimos é um nada. Mas é um nada bom. Desculpa se eu dou risada. Eu acho muito bonitinho isso. É um nada porque é um nada da paz. É aquela coisa que já sabe, que já fez, que já ama, que entende, que não tem medo, né? Então, aspirar ter essa sensação, tá? Se vai acontecer uma coisa triste, então eu não vou chorar? Chora, claro. Mas sempre na compreensão do que está acontecendo, tá? Aí, daqui a pouco eu tenho que finalizar. Você já deve estar que não aguento mais, né? Ninguém fala nada. Eu usei esse exercício aqui ontem com o meu pessoal da didática, porque tá na moda também, além do agradecimento, do pensamento positivo, já há algum tempo falam dos espelhos, né? Tem os 7 espelhos essenos, que são interessantes, e tudo é espelho, fulano é espelho, tudo que eu vejo é espelho. E eu, sinceramente, do fundo do meu coração atordoado, eu acho que não é verdade. Nem todo mundo é espelho para mim. Nem todo mundo está me espelhando o que eu sou. Nós temos algumas situações, algumas pessoas que nos trazem um espelho, que são iguais, né? Tipo, quando a gente critica a mesma coisa que nós temos que ver. Mas isso não é uma regra. Precisa aprender a liberar um pouquinho o canal e não colocar tudo dentro do mesmo processo. Uma coisa interessante com o espelho, que eu acredito nele, é bem assim, ó. Até comprei o espelhinho aqui para mostrar. Eu fiz com as meninas ontem. Vocês estão na minha frente me olhando, e aqui está o espelho. O que vocês veem? A parte de mim que eu não enxergo. Então, vocês veem os meus defeitos, só que vocês também não enxergam aí, mas tem a videocâmera. Você enxerga você com os meus defeitos. Eu não tenho essa possibilidade de ver. Se eu faço assim, eu já não vejo o meu defeito. Mas se você está na minha frente com o espelho, eu estou vendo o seu também. Entende? Por isso que nós temos mais facilidade para ver os problemas dos outros, para ajudá-los a resolver, para ajudá-los para mostrar alguma coisa que a pessoa não viu. É melhor quando ela pede, né? Não só dizer, ó, tu tá fazendo isso, isso, isso. Mas tem sempre jeito. Só que observem isso. As relações também, quando elas começam assim, com a visão frontal, digamos, né? Depois, com o tempo da convivência, acontece isso. Aí a gente até imagina que a pessoa tenha mudado. Mas não, com a relação a gente enxerga inteiro, enxerga o que o outro também não vê. Então, para quem estava na aula de ontem, é uma repetição, mas tem mais gente aqui hoje, né? E eu acho um exercício bem interessante, porque quando nós temos uma certa sintonia com as pessoas e não temos mais necessidade de aprovação, nem de aplausos, a gente chega e pergunta o que eu teria que melhorar segundo você, o que eu podia melhorar, o que eu estou fazendo que podia ficar melhor. O outro sempre vai saber, gente. Sempre. Porque é muito mais fácil para as pessoas verem isso. Então, não é um erro, é uma questão de perspectiva, se diz, né? Prospectiva, de perspectiva, de visão do outro. E automaticamente nós também temos essa possibilidade. Podemos, se nos destacamos do nosso ego, nós podemos também analisar o nosso comportamento. Tem umas 3 coisinhas que a gente diz que ajuda, que é o porquê eu disse isso, por que estou dizendo isso, por que estou pensando isso.
Por que estou fazendo isso? O questionamento contínuo, até com coisas normais, tá? Tipo assim, ó, a Norma tá ali no sítio, mexendo nas flores, ela tá num lugar lindo, maravilhoso, mandou as fotos hoje, mas ela pode dizer, por que eu estou fazendo isso agora? Por que ela está regando as flores? Por que eu estou colocando essas sementes aqui? Isso ajuda a voltar a mente imediatamente no presente para ter uma explicação. O ego fica desse tamanho. Ele se assusta quando tem presença. E aí fica mais fácil de contactar com aquela voz da cachoeira, com a voz da água grande, que eu digo, né? Com a voz da inteligência. É só presença. Se a Norma está no jardim mexendo nas flores, é uma coisa fácil, mas se nós estamos discutindo com alguém ou pensando mal de alguém e chega essa pergunta, por que eu estou pensando isso? Ou por que eu estou sentindo isso? Né? Às vezes, assim, com colegas e tal, a gente se sente mal no trabalho, mas por que eu estou sentindo isso? Tem sempre uma explicação super lógica. E é um exercício gostoso para essa semana, para vocês fazerem sem necessidade de estar descobrindo nada, só para colocar realmente em prática a presença, o poder e a capacidade que nós temos de reconhecer essa parte humana, né, do ego, da alucinação, porque o ego é só uma alucinação, ele não é um ser perigoso, é uma distorção, mudança interior. Tá, pessoal, eu vou agora. Vocês têm alguma pergunta? Não, ok, vamos abrir acaso para ver qual é a mensagem que o último deixa para gente. 21h11. Eu vou abrir acaso. Aí eu fico encantada. Eu queria abrir acaso, mas fiquei lendo uma coisa que estava escrito aqui. Isso. Oh, meu Deus do céu. Nossa. Tá. Página 649. Olha, o título do capítulo é assustador. Desfazer o medo. Capítulo 28. Ai. Capítulo 28. Desfazer o medo. O subcapítulo é o 7. Vzinho e 2 pauzinhos romanos, que se chama a Arca da Segurança. Vamos ver o que tem aqui pra gente. A bela relação que mantens com todos os teus irmãos é uma parte de ti mesmo, porque é uma parte do próprio Deus. Eu não tenho palavras para acrescentar. É exatamente o que nós estávamos falando antes. Vocês entenderam? Vou repetir, tá? A bela relação que mantens com todos os teus irmãos é uma parte de ti mesmo, porque é uma parte do próprio Deus. Quando ele diz é uma parte de ti, porque é uma parte de Deus, é porque nós somos Deus. Então, a parte nossa que mantém a bela relação com os outros é Deus. Aquela que não mantém é só aquele pedacinho que é do ego. Ele nos diz sutilmente o tempo inteiro, né? Porque são frases feitas em 8. Já explico o que é frase em 8. Explica duas coisas em uma só, em uma frase tão pequena. Vocês entenderam? Ou vamos aprofundar a interpretação? Estudem ela. A bela relação que mantém com todos os teus irmãos é uma parte de ti, porque é uma parte de Deus. O que é a frase em 8? Acho que eu já expliquei semana passada, mas tem gente nova. 8 é as orações de Ussim, não são nem frases, acho que se diz orações, né? São bem curtas. Elas iniciam e terminam sempre levando ao contrário. Então, ela sempre vai forçar no cérebro uma sinapse de compreensão que não é normal, que não é que é normal, que não é tradicional, tá? Deixa eu ver essa outra aqui por curiosidade. A coisa que tu odeias e temes, abominas e queres, o corpo não conhece.
tu o envias adiante para buscar a separação e ser separado. Quando falo em separação, é a separação nossa com o Pai, com a nossa origem, com o nosso eterno. É sempre separação. Então, meus amores, quem tem USM pode ir fazendo os exercícios. Vocês gostariam de ter o exercício para a semana, que nem todo mundo tem USM aí? Salve a mãozinha que eu faço. Vamos fazer? Então, no livro de exercício é muito fácil, porque nós só precisamos repetir uma frase por dia para mantermos os exercícios, tá? O exercício 1, nós temos que ficar o dia inteiro pensando naquela frase. Quando lembra, uma vez, duas, três, não é que precisa ficar. E ela é muito interessante porque diz assim: escreve e faz, e essa vocês podem fazer amanhã. Nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, nesta sala, não importa onde, significa alguma coisa. Nada do que eu vejo, e aí vocês vão complementar. Se vocês estiverem no quarto, vocês vão dizer no quarto. Se estiver na cozinha, vocês digam. Nada do que tem nessa cozinha significa alguma coisa. E aí fica um dia inteiro assim, mas é uma coisa que a gente retoma muito. Então, o USM nos diz para essa primeira lição, por exemplo, se eu estou na sala, eu vejo essa mesa não significa nada, essa cadeira não significa nada, essa caneta não significa nada, esse mouse não significa nada, e trabalhando no significado. Linda. E trabalhando no significado que não existe das coisas. Aquela porta não significa nada, aquele corpo, esse corpo. Então, passar um dia inteiro assim, um dia inteiro, acho que tem que ficar um ano desse jeito. Aí, vocês já querem uma lição 2 para fazer em 2 dias ou vamos fazer uma semana inteira? Nós vamos levar 4 anos para terminar todos os exercícios. Vamos para 2. A 2. Eu tenho dado a tudo o que vejo. Neste quarto, nesta rua, nesta sala, nesta casa, bota pontinhos. Todo o significado que tem para mim. Então, no primeiro dia, a gente vai dizer que nada disso tem significado. No segundo dia, nós vamos dizer, eu tenho dado o significado disso aqui, eu tenho dado o significado da água, eu dei o significado do óculos, eu dei o significado da luz, da internet, desse vestido. Nós estamos dando significado a tudo. Ai, a número 3 é tão linda que eu vou passar para vocês já. Daí que a gente faz uma por dia, tá? É só ler. A 3 é eu não compreendo coisa alguma do que vejo neste quarto, nesta sala, nesta cozinha, nesta casa, nessa cidade. Só repetir isso. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo neste pontinhos. E todos o sentido dos exercícios, ele tem totalmente a ver com o que foi tratado na parte do texto, porque o USM, como eu já expliquei, é dividido em 3, são 3 livros em um. O livro texto, esse bem difícil, digamos assim, mas bom de mergulhar nele, ele é o maior. Aí depois tem 365 exercícios e no final tem a síntese, que eu trabalho bem mais nela, nas minhas aulas, que é a síntese para o professor de si mesmo. Então, esse livro a gente começa pelo fim e pelo meio. E quando queremos uma mensagem ou um contato direto com ele, a gente simplesmente abre o livro, tá? Eu sou bem anti-ortodoxa no ensinamento de USM, porque eu sei que os grupos de estudos fazem ele regular. Mas, fazendo o USM regular, a mente toma conta. Porque aí ele vai querer entender o livro, e esse livro não dá para entender. Ele tem que ser sentido. E aí depois ele entra em contato conosco. Você vai começar a falar e fazer coisas que estão escritas aqui. No ano passado me aconteceu uma coisa muito louca. Eu tenho uma relação muito forte com o livro, eu digo sempre que é o meu marido, né? Sempre foi esse aqui.
eu estava escrevendo alguma coisa, eu estava lá na Itália escrevendo alguma coisa, e aí eu pensei, faltou inspiração, acho que era um dos livros, estou sempre escrevendo um livro novo. E aí eu vou lá pegar o úlcimo, ele estava numa cristaleira que eu tenho lá, e aí eu levantei para chegar perto do livro e eu escutei a frase, eu escutei um parágrafo inteiro do livro que falou exatamente dentro da minha cabeça com as palavras de Husserl, e aí eu não peguei o livro. Aí eu voltei, fiquei assim meio emocionada com essa coisa, né? E voltei a escrever. Então, é como se ele mesmo tivesse dito, mas eu já estou dentro de ti. Por que tu vai abrir o livro para escrever, né? Então, eu recomendo às pessoas, quando conseguem adquirir, ou com o PDF, ou só com a imagem de ter essa água toda, de ficar perto dele. A gente, quando não é bobagem quando dizem que a gente dormindo perto do livro, a gente aprende. Porque eu, com toda a minha dislexia, jamais consegui seguir esse livro, e numa outra língua ainda por cima, foi meu contato com ele foi em língua italiana, foi muito forte. Eu não entendia nada, mas eu compreendi tudo. E aí, até que eu senti que a voz que canaliza e que conversa com as pessoas é a mesma. Aí vocês vão ler Crayon, vocês vão ver os médios que estão mandando notícias, vocês vão ver o que vocês quiserem. É a mesma água, gente, com bacia diferente. É tudo a mesma coisa. Não tem como ter a informação da inteligência através de outra verdade. Existem vozes diferentes para dizer a mesma coisa. É só mais uma. Para mim, é uma das mais credíveis, se diz, né? Neste momento atual do nosso planeta. É de uma profundidade, de uma lealdade com a inteligência muito grande, apesar de ter palavras bem religiosas no meio, mas isso serve para a gente, para ajudar a mente a tatuar. Outro livro que eu acho que eu falei semana passada, que tem Husserl em modo bem beabá, assim, são as Cartas de Cristo, tá? Tem muito Husserl, mas não é que é Husserl, é a mensagem correta. E aí vocês vão achar em vários outros textos, tá? Em tudo que é lugar tem a mensagem correta também. Tá bom? Então, eu amo muito vocês, porque é óbvio, e vocês... Eu sou como Deus me criou. Lição 162. Eu não sei porque eu dou risada, porque eu acho tão bonitinho, né? Eu sou como Deus me criou. Vocês já repetiram essa frase? Porque a gente se julga tanto durante sempre, né? Experimenta ficar, mas eu sou como Deus me criou. Se eu tivesse que nascer, eu queria ser exatamente quem eu sou, do jeito que eu sou, assim. Né? Sei lá. Ai, então tá. Vocês fiquem bem. Domingo que vem tem mais, tá? Quem tiver vontade, entra aí. Pode fazer pedido da semana. Tem um e-mailzinho que é Husserl Itália, não. É Husserl Open BR. Para se inscrever, que daí eu mando o e-mail, ou para entrar em contato para alguma coisa ali, você acha que a Cris vai passar o link da onde acha o livro em PDF, tá bom? Mas não é necessário. Vocês façam como quiserem. Do mesmo jeito, já está junto com a gente. Adorei ver gente aí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas. Isa, linda, meu super astrólogo caríssimo Miguel. Peraí que eu vou abrir as vozes aí, todo mundo fala um pouco e a gente faz a maior gritaria agora aqui. Vai demorar. Vai fazer a foto, Lu? Vamos fazer foto de grupo, sim, e depois eu vou trancar a registração já para colocar